Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para buscar o Senhor. Nosso maravilhoso Pai, graças te damos pela oportunidade que nos dá de refletir um pouquinho sobre o seu maravilhoso amor, a lei da vida. Ó bondoso Pai, nos inspire, conceda a sua graça que possa superabundar em cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Esse hino tema, vocês viram que ele fala sobre o verdadeiro amor? Um amor que se sacrifica. Fala aqui, ó. Envio a ti ao campo da seara, semear, ceifar, sem honras receber. Se a gente não receber nada pelo que a gente está fazendo, tem que ser por amor, né? E aí fala, não é simplesmente não receber nenhuma gratidão, mas ainda fala que é sofrer por mim ingratidão e escárnio, ainda ser criticado. Contigo estou. O consolo é o quê? Terás o meu poder. Então, nosso consolo não vem de homens. Nosso consolo vem de Deus. Aí, na segunda estrofe, fala, envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver. Né? Gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Será que é esse tipo de cristianismo que a gente vê hoje em dia? Hã? A gente vê um cristianismo que é um mercantilismo ou um comercialismo que você faz e recebe, reconhece. Né? Então, Deus está nos chamando para uma vida de sacrifício. E mais cedo ou mais tarde a gente vai passar pela experiência que Jesus passou de ser desprezado. Sabia, existe um livro do W.D. Frisee, que é Cristo durante a crise. Ele faz uma relação entre os últimos eventos da vida de Jesus e os últimos eventos dos 144 mil. Os 144 mil eles vão passar pela experiência que Jesus passou, de ser abandonado de perseguição, a perseguição de Jacó. E é interessante que em Apocalipse fala sobre os 144 mil. Esses são os que seguiram o Cordeiro aonde quer que o Cordeiro vá. Quando o Cordeiro esteve entre nós, quando ele fazia milagre, quando ele atraía multidão, multiplicava pães, tinha uma multidão seguindo. Quando ele virou Cordeiro, nem os discípulos dele ficaram do lado. Né? Então, Deus, ele está preparando um povo para passar por isso. Você imaginou? Então, a gente precisa ter um amor maior do que a morte. Né? A gente não precisa temer a morte. E isso é complicado para nós. A gente tem estudado sobre a lei da vida, que ela não está no nosso coração. Né? Muito pelo contrário, né? A gente está sempre atrás do prazer, do poder, da popularidade, da posse. E o que nos faz ir à cruz do Calvário? O que nos faz ir à cruz do Calvário? A própria dor. O sofrimento é a decepção. É quando a gente tentou tudo da nossa vida e vê que não dá certo. E aí a gente vai para a cruz do Calvário. Né? Então a gente procura Deus só porque... Sabe um filho egoísta? Que pega a herança do pai, sai e gasta tudo. Daí depois que está na sarjeta... deixa eu voltar, quem sabe meu pai vai me tratar bem. Nossa, o coração dele está mudado quando ele volta para casa? Não está, ele só está procurando o pai porque é a melhor opção. É a última opção. Né? Mas o coração dele ainda continua se deliciando com as coisas desse mundo. Então nós procuramos a Deus não porque o nosso coração está mudado, mas nós procuramos a Deus porque a gente reconhece que a gente está com uma bagagem muito ruim, a bagagem desse mundo. A gente já está cansado, sobrecarregado, né? Está sedento, e aí a gente busca a Deus por alívio.
É amor você procurar alguém quando você precisa dessa pessoa? É interesse, né? Então Deus ele nos atrai por motivos egoístas. Porque uma vez que ele nos atraiu, beholding, contemplando, nós podemos ser transformados, né? Então Deus ele respeita aonde nós estamos, mas ele não quer que a gente continue lá. Muito pelo contrário, né? Ele quer que a gente chegue um tempo que a gente não se preocupe tanto com a nossa salvação, que a nossa preocupação com a salvação dos outros seja tanto que a gente fala, Senhor, eu não preciso me salvar, mas não destrua esses pecadores. Esse é o estágio que Deus quer que a gente, de esquecer a si próprio. Assim como Jesus esqueceu a si próprio e falou, Pai, passa-se esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, o que nos leva a buscar a cruz é uma bagagem emocional muito grande. A gente chega até a cruz com muito sentimento de culpa, sentimento de remorso. E aí, na cruz, quem que a gente encontra? O imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinho. Aqueles trêmulos lábios entreaberto para deixar escapar um grito de dor. E tudo... Deixa eu só tirar uma... E tudo quanto sofreu, as gotas de sangue, ali correr na fronte, das mãos e dos pés, a agonia que lhe atormentou o corpo, e a indizível angústia que lhe encheu a alma, ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando, é por ti que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. O que ele carregou? O fardo de culpa por ti, que ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso. Então a gente vê que tem uma coisa principal que Jesus carregou na cruz do Calvário, foi o fardo do quê? Da culpa. Aquele que impôs calma às ondas revoltas e caminhou por sobre as espumejantes vagas, que fez tremerem os demônios e fugir a doença, que abriu os olhos cegos e chamou os mortos à vida, ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício. E tudo isso por amor de ti. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofreu a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de ti. Você já imaginou? Jesus se tornou pecado. Tem alguns que falam que ele já era a natureza. Mas aqui a palavra está falando que ele se tornou pecado. A natureza dele. Ele se tornou pecado por amor de ti. E então ele chegou até a cruz do Calvário perfeito. Ele chegou perfeito, ele amoroso, ele não para si mesmo, mas para os outros. Ele viveu, pensou e orou. O egoísta, ele vive, ele pensa, ele ora para quem? Para si mesmo, né? Então a gente vê aqui, Jesus, ele não foi pessoalmente ferido. O que é ser pessoalmente ferido? A maior batalha que nós temos é contra o eu. E é aqui que mora todo o problema, a ofensa. Jesus foi pessoalmente ferido? Ele levou alguma questão pessoal? Acredito que não, né? Eu acho que vocês também não têm dúvida. Ser pessoalmente ferido é quando você pensa em si mesmo e você foca no que aquilo significa para quem? Para o eu. E é por isso que Jesus pede para a gente negar o eu, tomar cada dia a nossa cruz e seguir
a Jesus. Né? Então, em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a palavra de Deus está falando que quando alguém faz alguma coisa de mal a um filho dele, a quem está fazendo? A ele. Né? E a Bíblia também nos diz que Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear ele vai colher. Então se alguém faz alguma coisa de mal a um filho de Deus, será que ele vai ser punido por isso? Vai ter punição? Vai ter justiça? Vai. E essa justiça, ela vai ser dolorosa. Então, a gente vê que Jesus, ele não pensou em si mesmo, mas ele estava pensando nos outros o tempo inteiro, mesmo quando ele era lesado. Né? Quando era direcionado para ele, ele não pensava em si próprio. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentados em trabalho. Então, os discípulos os abandonaram. Judas o traiu. Pedro o negou. E levou isso como uma ofensa pessoal. Que povo. Não, esse povo não tem mais jeito. Depois de 3 anos e meio com eles, olha o que aconteceu. Ele não levou o pessoal. Sabe por quê? Porque o eu dele estava sempre em submissão a quem? A Deus, ao Pai. Todavia não seja feita a minha vontade. Agora tem uma discrepância muito grande entre a gente abrir mão da nossa vontade e ele abrir mão da vontade dele. Porque qual que era o plano de Deus para Israel? Era que Israel matasse a Jesus ou que Israel fosse uma bênção para todas as nações? Fosse uma bênção. Mas o que Israel fez? Né? E na vontade dele, ele se submeteu à vontade dele, santa e boa, à vontade de homens pecadores. Então a gente vê que quando ele não levou pessoal, ele não pegou aquilo como uma afronta ao eu dele, porque o eu dele, nas madrugadas, ele estava submetendo esse eu dele a quê? Ao Espírito Santo. Uma vez que ele não pegou, a resposta dele sempre era perfeita. Ele falava, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, a resposta sendo perfeita, ele transmitiu uma onda de influência. E essa onda de influência era uma onda perfeita. E essa onda nos atinge hoje ainda. Por quê? Ele, uma vez que ele não pegava isso pessoal, ele pagava o mal com o quê? Com o bem. Então, a onda dele repercute até hoje. Logo, Jesus chegou até a cruz do Calvário sem nenhuma bagagem emocional. Ele não tinha sentimento de culpa, ele não tinha sentimento de remorso, ele não tinha ressentimento pelos erros dos outros, e aí vai. Jesus, ele chegou sem bagagem emocional. Tanto que a própria cruz, ele não teve isso, ele carregou a cruz, mas não como uma ofensa pessoal. Logo, Jesus, ele era elegível, quando ele chegou até a cruz do Calvário, ele era elegível à vida eterna. Agora, quando nós, pecadores, chegamos até a cruz do Calvário, quando nós temos a nossa experiência, o nosso encontro com Jesus, nós chegamos, enquanto dele foi perfeito, nossa vida é toda torta. Né? É toda torta pelos pecados que nós fazemos e pelo pecado de outros, dos nossos pais, pecados que nos afetam. Né? Mas é interessante, Jesus falou que o que contamina o homem é o que sai ou o que entra. Então, o que nos contamina é o pecado que o outro faz contra nós ou o que a gente faz. E aonde é que a gente deve guardar para a gente não ficar pecando todo momento? O que a gente mais faz nessa vida? Pensar. De tudo que se deve guardar, guarde o quê?
dele procede as fontes da vida e as fontes da morte. Né? Então, é no nosso pensamento que a gente está pecando o tempo inteiro, de uma maneira egoísta, quando a gente pega algo como pessoal. Então, nós chegamos até a cruz do Calvário com a vida toda tortuosa. Tortuosa que a gente fez mesmo, que a gente colaborou e que outros colaboraram. E aí, o que os outros colaboraram tem bastante remorso, ressentimento pelo erro dos outros. E o que a gente fez de torto, às vezes tem sentimento de culpa, remorso, e às vezes a gente cauteriza a nossa consciência. Os psicólogos são muito bons em fazer isso. E às vezes até os pastores. Porque assim, o perdão, ele não é sem nenhuma condição. O perdão divino, ele tem condição. Tá? E se você não cumprir essas condições, o seu sentimento de culpa, ele é legítimo. Ele foi colocado lá com um objetivo, de te levar o quê? Aos pés da cruz. Te fazer enxergar a graça imerecida que você precisa, que nós precisamos. Mas muitas vezes é pregado um evangelho barato aí da graça. Não, que cauteriza a consciência das pessoas quando elas nunca tiveram a real consciência do pecado, da malignidade. Então nós chegamos pecadores, egoístas, diante da cruz do Calvário. E logo nós pegamos tudo pessoal, né? Nossa, você me olhou atravessado. Você falou mal de mim. Você ficou falando aquela brincadeira de mau gosto. Nós levamos tudo pessoal. E isso carrega o quê? Sentimentos. Isso fica nos enchendo de emoções, boas ou ruins. Olha, eles só fizeram aquela mensagem porque eles sabiam que eu estava lá. Né? Aí começa aquelas ressentimento. Nós somos facilmente ofendidos. E quando a gente ofende, a gente se sente ofendido, o que a gente faz? A gente ofende também. A gente se torna o quê? Um agressor. Talvez não fisicamente, mas em pensamento a gente está sacrificando aquela pessoa. A gente está, sabe? Ignorando. É um tipo de retaliação. Então, você vê que o pecado do outro, uma vez que cai no coração egoísta, ele ativa o coração egoísta e sai o seu próprio pecado. Vamos supor que eu esteja andando com o Ney, a gente esteja indo aqui para a montanha, e tem uma poça de lama. Aí chega na poça de lama, eu caio com a cara na poça. Só que quando você cai na lama, você faz o quê? Suja quem está perto. Aí vamos supor que a roupa do Ney vai ficar toda suja. Aí o Ney olha para a roupa dele, suja pelo meu pecado, e vai falar, desgraçado, miserável, você me sujou todo. Por quê? Ele pegou aquilo que aquela sujeira significa para quem? Para ele. Se ele olhasse para aquela sujeira e pensasse no que aquela sujeira significa para quem caiu na lama, ele ia ficar com raiva de quem caiu na lama? Ele ia ficar com pena de quem caiu na lama. E ele ia esquecer de achar que a roupa dele é muito pouco. Isso que acontece quando alguém cai em pecado e fala mal da gente. Sabe quando alguém cai em pecado e fala mal de você? Quem caiu em pecado precisa de arrepender e vai direto para o inferno se não se arrepender. Quem? E você fica com pena de quem? A gente fica com pena de nós mesmos. Vocês estão vendo como é perigoso isso? A gente precisa enxergar isso. Quando um cônjuge trai, quem é a vítima? Quem traiu ou quem foi traído? Quem que é a vítima?
A vítima do ponto de vista do nosso coração. Quem foi traído, certo? Então, naturalmente, a gente considera quem foi traído que é a vítima. Sabe por quê? Porque a gente considera o prazer ilícito ganho. Isso é duro. Isso é duro de digerir, mas olha, é a plena verdade. Nós consideramos o prazer ilícito ganho, mesmo que ele leve o outro à destruição. Está levando o outro à destruição esse prazer ilícito. Não está levando? Vai! Agora, o que não traiu, a Bíblia o libera para arrumar um parceiro, antes sós que mal acompanhado. Não se fala por aí? E a Bíblia o absorve para ir e arrumar um parceiro melhor. Vocês estão vendo como nós enxergamos as coisas e sentimos de uma maneira invertida do que a palavra de Deus expõe. E a gente não para raciocinar, porque todo mundo faz isso, todo mundo age dessa maneira, então é normal ter esses sentimentos. Então, cuidado quando nós levamos o pecado, ficamos pensando no que o pecado do outro significa para nós. A gente está esquecendo a real natureza do pecado. E o problema é o pecador. É que nem quando a real natureza de comer ruim. Nossa, pessoa vai... Primeiro, a mente. Qual que é o objetivo de comer bem? Ter uma mente pura. E discernir o plano de Deus para a sua vida. Né? A sua vida vai ter muito mais propósito quando você discernir o plano de Deus e você se colocar em conformidade com o plano de Deus para a sua vida. Você vai ter plena felicidade. Agora, uma pessoa que come toda bagunçada, ela vai ter esse discernimento? Não. Agora, se você acha que o ganho é comer aquelas porcarias, você vai ter raiva de quando vê as pessoas comendo porcaria. Porque você está fazendo de uma maneira legalista. Na realidade, a gente deveria ter pena. Então, vocês estão vendo que o nosso problema ele é muito mais profundo do que a gente faz ou deixa de fazer. É o problema de como a gente enxerga a vida, de como a gente enxerga o pecado, de como a gente enxerga uns aos outros. O que é ganho e o que é... Então, uma vez que nós somos ofendidos, a gente agride o outro. Se não agride fisicamente, a nossa mente começa a alimentar um rancor porque ele me traiu, eu dei tudo de bom para ele e ele me deu coisas de ruim. Então, eu fui fiel para receber o quê? Fidelidade em troca. Só que essa pessoa que foi fiel, ela orava assim, ela falava, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me livre do mal e não me deixe cair em tentação. Aí ela não caiu em tentação e agora ela está pegando crédito para quem? Para si próprio. E ela está exigindo que o outro pague a fidelidade de volta para ela. Enquanto que o outro, coitadinho, caiu em tentação. Né? E está obstinado no erro. Quem sabe agora ele precisa de muita misericórdia de Deus para enxergar. Está indo direto para o inferno. O pecado leva para onde? A gente não tem pena dele. A gente tem raiva dele. Por quê? Porque naturalmente a gente considera prazer ilícito ganho. Tanto que o pessoal acha que comer aquilo é que ruim ou que bom? Que bom. Então a nossa natureza é o maior sabotador. Nosso maior sabotador, sabe quem é? Nós mesmos. É o nosso eu. Entendeu? Então, olha, quando nós somos ofendidos, a gente também agride e a gente faz nova vítima. E aí o ciclo do pecado continua. Pecado se vence com pecado? Não, só se vence com graça, com misericórdia. Só se vence o mal com o bem. Logo, a influência que o Isaac tem quando ele chega na cruz do Calvário, foi uma boa influência? Não, foi péssima. Foi as piores, né? As piores que poderia haver. Logo, Isaac ele chega na cruz do Calvário com uma bagagem emocional muito grande.
A gente leu no texto aqui que Jesus, ele carregou na cruz do Calvário o preço pelo quê? Pelo nosso perdão. Então, uma das coisas que nós precisamos é o perdão. Só que a gente não tem, no nosso coração natural, a gente não tem consciência disso, né? Às vezes até nos incomoda algumas coisas. E aí a gente tenta cauterizar isso, porque a gente não consegue enxergar a graça da cruz do Calvário. Logo, o Isaac, quando chega à cruz do Calvário, ele merece o quê? Morte eterna. Aí na cruz do Calvário, 2 Coríntios 5, 21, fala: aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. E aí? E aí? Aquele que não conheceu o pecado, foi feito pecado, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Vamos supor que suma alguma coisa, o filtro que a Dalva comprou desapareça aqui. Aí, de repente, a gente descobre quem foi, né? Aí essa pessoa que roubou já se viu livre do... É justo agora a gente pegar e chegar para uma outra e falar: agora você vai ter que pagar o filtro que a outra roubou. É justo isso? Será que foi justa essa troca na cruz do Calvário? O que torna isso justo? Tem que ter alguma coisa aí que torna isso justo. Talvez a essência de Deus, que é amor. Amor. O amor torna isso justo. Foi feito por amor e respeitou o livre-arbítrio. Foi ele que decidiu, né? A lei da vida. Então, é o amor que cobre o quê? Uma multidão? Só o amor. Mais nada. A graça, ela é um fruto do amor. Então, na cruz do Calvário, a gente tem essa troca, né? Vamos supor que eu fui abusado na minha infância. Aí, o que aconteceu? Isso gerou muita revolta no meu coração, né? Eu peguei isso pessoal. E aí, eu me tornei o quê? Um abusador. Isso é comum. Aí, eu me tornei um abusador. Aí, agora, eu tenho ressentimento pelo pecado que o outro fez contra mim e tenho mais a culpa pelo pecado que eu fiz por mim mesmo. Então, eu chego à cruz do Calvário derrotado, emocionalmente, assim, aquela carga, aquele fardo muito pesado. E eu só procuro a Deus porque eu já tinha procurado psicólogos, já tinha tomado remédios psicóticos para me sentir bem, já fiz de tudo, nada resolveu. Aí agora a última esperança, não tem nada a perder mesmo, vamos à cruz. Aí eu chego à cruz do Calvário com todas as bagagens. Aí na cruz do Calvário, quem que se torna um abusado? Quem se torna um abusado? Quem que se fez pecado? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo. Aí na cruz do Calvário, quem que agiu egoístamente e foi ofendido pessoalmente? Quem se tornou um agressor e cometeu outros pecados porque levou pessoal o pecado do outro? Jesus. Então, depois, quando eu passo pela essa experiência da cruz do Calvário, quem que teve, depois da cruz do Calvário, dessa experiência, a influência má que o Isaac teve, ela cai sobre os ombros de quem? Ah, mas o Isaac, ele influenciou muitos jovens a fazerem coisas erradas. Essa influência do mal que o Isaac espalhou caiu nos ombros de quem? De Cristo. E aí, logo, Jesus passou pela morte. E aí, depois da cruz do Calvário, qual que sai dessa experiência da cruz do Calvário carregando a justiça de Deus? Quem? Isaac. E nós.
Quem que é como se fosse amoroso depois dessa experiência? Quem não carrega mais ofensas como pessoais? Porque ela reconhece, tudo que fizeste a um desses meus filhinhos, fizeste a quem? A Jesus. Vocês estão vendo? Enquanto a gente estiver guardando ressentimento, mágoas no nosso coração, isso significa que a gente está na experiência antes da cruz. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Eu lembro de uma palestra e uma psicóloga veio conversar comigo, mas como eu faço? As pessoas chegam com depressão, mal, e elas não são cristãs, eu não posso, sabe, colocar. Eu falei, minha irmã, desculpa, mas só existe um caminho, a verdade e a vida. Ponto. Tá? Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. Se a gente não estiver em paz no nosso coração, o que significa? Significa que a gente não passou por essa experiência. Só que tem outra coisa. Essa experiência ela precisa ser passada quantas vezes na vida? Todos os dias. E nos é dito que quanto tempo que a gente deveria refletir nessa experiência por dia? Por dia, quanto tempo? 1 hora. 1 hora completa. Então a gente vê aqui que depois da experiência da cruz do Calvário, tem um que sai sem levar as coisas pessoais. E esse um deve ser o quê? Nós. Cada um de nós. Então, a nossa bagagem emocional, ela é ficada onde? Na cruz do Calvário. O erro crucificado. Eu gostaria, antes de continuar a palestra, que a gente cantasse a revelação da cruz. E no 540. Quão cego outrora eu já vaguei, distante do Senhor, que veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi
E como esse processo ocorre quando a gente chega na cruz do Calvário? Como a gente troca a nossa morte, nosso salário, a morte eterna pela vida eterna? Como essa troca ela é ocorrida pela graça. Pela graça. Está ali em cima da cruz. Então, é aceitável pensar que eu chegue diante da cruz do Calvário de alguém que eu sei que pode me oferecer um perdão, que eu não sei como é, com uma motivação egoísta. Isso é quase que natural, né? Raros são os casos que talvez não seja assim. E é isso que você quer dizer para isso. Né? Às vezes condena alguém para a situação da pessoa, aí a gente diz, isso é normal. É normal. Não de chegar dessa maneira. Não temos condições. É como se fosse um interesse mesmo. É interesse. A gente só vai a Jesus por interesse. Né? E Deus, Ele sabe, nós temos que estar cansados e sobrecarregados para ir a Ele. Porque se a vida estiver bem, se a gente estiver ganhando, quem vai procurar a Deus? Ninguém. Por isso que o sofrimento se tornou algo é o método escolhido por Deus para nos transformar, né? Então, as provações são bênçãos disfarçadas, né? Entendeu? Então, assim, por isso que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, porque até os sofrimentos, as dificuldades, a gente vai ver que eles nos vai levar para mais perto de Jesus. E uma vez que a gente o procure por interesse, contemplando, nós somos o quê? Contemplando, nós somos transformados. Então, e essa troca, ela ocorre pela graça. É algo imerecido. Né? Só que, hoje em dia, que os humanistas, eles acham um valor intrínseco em si próprio. Nós temos valor. E aí eles falam, nossa, a sua autoestima, a gente precisa ter uma autoestima. Esse tipo de coisa. Eu nunca encontrei nada no Espírito de Profecia sobre isso. Muito pelo contrário. O caminho a Cristo fala que quando a gente enxerga a enormidade do pecado, sabe o que acontece com a nossa autoestima? Desaparece. Aí eu procurei alguma coisa sobre senso de valor próprio, né? Que para ter algum valor, porque a gente sabe que a gente não pode ficar se martirizando. Sabe o que ela fala? Ela fala senso de respeito próprio. Tem um capítulo inteiro em Mente, Caráter e Personalidade sobre respeito próprio. Mas sabe o que nos impõe o respeito próprio? Aqui. Só isso. A cruz do Calvário. É o amor de Deus. É o amor de Deus que é tão grande. O preço que foi pago por nós é tão grande. A gente tem que respeitar. Porque o valor que Deus nos atribui não é algo intrínseco. Porque quando nós nos consideramos algo esse valor intrínseco, nós estamos nos considerando o quê? Bons. Se nós somos bons, a graça veio para mim porque eu mereço. Porque eu sou uma criatura de Deus. E aí a situação se complica, né? Então, mas como receber essa graça, sendo que eu acordo todo dia e o meu eu está lá? E o meu eu, ele vai sempre tentar aflorar. Por isso que Deus pede para a gente ter o quê? Ter fé. E essa fé, ela não vai ser nos nossos sentimentos. Não é que eu vou acordar sentindo que eu preciso da necessidade de Deus. A gente vai acordar, às vezes, obstinado para resolver a nossa vida. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Quando eu me deparar com um problema, Deus me deu cabeça para quê? Para pensar, para resolver problema. Eu vou... Que nem o meu aluguel foi aumentado, não é justo. Por quê? Então, vamos resolver o problema. Só que aí vai vir os sintomas, vão vir a gastrite da vida, mostrando para a gente que a nossa maneira de lidar com essa situação não está sendo a maneira divina, que a gente deveria exercer mais fé. Aí no momento que eu falei, eu tive fé de que Deus sabia do futuro e que se Ele quisesse que aquele aluguel ficasse naquele valor, quando eu tive fé e entreguei a situação
o problema se resolveu. Então, a fé, ela vai ser exigida a cada momento. Às vezes, lá no lifestyle, na administração, a gente tem muitas coisas para fazer. Às vezes, eu faço uma agenda toda do dia. Quando eu chego, antes de chegar na sala, já vem um com um problema para resolver. Aí eu pego, converso com esse um, aí vem um outro, aí outro. Às vezes eu acabo o dia, eu nunca entrei na minha lista. Entendeu? Então, se eu fosse obstinado a fazer a situação com o meu discernimento, fazer a obra com as minhas próprias forças, o que eu faria? Eu me trancaria lá e deixaria quem? Que se exploda o resto. Eu tenho isso para fazer. Entendeu? Então, nós precisamos viver pela fé. E a fé, ela vai nos tirar da zona de conforto. Por quê? Porque eu sei que eu deveria ter planejado algumas coisas muito mais com antecedência. Porém, no caminho que eu andei, para eu fazer aquele planejamento, eu teria que quebrar alguns princípios, sabe? De ser fiel ao que está na sua mão agora. Os problemas que vêm na nossa mão agora, esses problemas a gente precisa ser fiel, focar neles e implorar a graça divina para estar resolvendo-os. Agora, se eu negligenciar esses pequenos problemas, e porque eu estou trabalhando num problema maior que para não acontecer no futuro, o evento aqui teria saído muito melhor, teria sido planejado muito melhor, mas teria sido planejado pela sabedoria e discernimento humano. Então, Deus, o viver, ele vai requerer de nós uma entrega a cada momento. Mas é uma entrega que a gente só tem o quê? A ganhar. Né? Então, o Espírito de Profecia nos pede para a gente refletir 1 hora por dia na cruz do Calvário. A gente está falando, olha o tanto de coisas profundas que já conversamos aqui. Não tem nem 40 minutos. Mas ela também pede que todo dia a gente deveria ler, sabe o quê? O capítulo 13 de 1 Coríntios. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele dá um nó na nossa mente. Porque aqui eles mostram as grandes façanhas do homem. E ele fala que isso não é amor. Os primeiros versos nos falam assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então aqui, sabia que a gente pode saber muito de Bíblia, de profecias, sabia que a gente pode saber muito da natureza, porém, isso pode não nos aproveitar de nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então a gente aprendeu que dar é amor, né? Só que aqui em Coríntios está falando que deu toda a fortuna para os pobres. Deu o quê? O próprio corpo para ser queimado. Mas isso não é amor. Porque foi dado para quê? Para receber uma vida eterna. Gozo eterno. Vocês estão vendo? Nada que a gente faça vai ser o suficiente para nos tirar da escravidão do pecado, para mudar esse nosso coração de pedra. Aí, a partir do versículo 4, começa a falar o que o amor é. Né? Aí começa a falar que o amor é sofredor. Ele é benigno, nem quando fica com raiva. O amor não é invejoso. Para o amor não ser invejoso, o amor ele não fica se comparando, medindo uns aos outros consigo mesmo. E quando nós nos medirmos conosco mesmos, nós vamos ser insatisfeitos. Sabe por quê?
Porque a gente vai ser tentado a ter inveja e a começar a cobiçar. Qual que é a única regra para a gente se medir? Cristo, a cruz do Calvário. Né? Então, o amor ele é sofredor, ele é benigno. Não importa se você fez o mal, se alguém fez o mal ou o bem para você. Se o amor estiver no seu coração, você vai continuar fazendo o bem. Para os que te fazem bem e para os que te fazem mal. Sabe o que a gente chama uma pessoa que faz isso? Não, é boba. Nossa, é boba. A sonso. Então, vocês já ouviram falar do matuto? Matuto, aquela pessoa lá do mato que vem para a cidade, ele não tem maldade nenhuma no coração. Acredita em tudo que fala, que as pessoas falam. Entendeu? Esse é o puro de coração. Esse é o puro de coração. A Bíblia pede para a gente acreditar que as pessoas podem mudar. Não por elas mesmas. Que o Matu talvez acredita que as pessoas sejam boas por elas mesmas. Né? Deus pede para a gente acreditar nas pessoas, mas pelo que Deus pode fazer na vida delas. Né? Então aí o verso 5 fala que o amor ele não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Essa pegou. O amor não busca os seus próprios interesses. Então quer dizer que o amor não vai buscar nem a sua própria salvação? Qual que é o problema de buscar a sua própria salvação? Tem algum problema nisso? Não, não tem problema. Mas esse não é o objetivo. Não é? O objetivo é ajudando os outros que nós... É se preocupando com os outros que nós somos ajudados. Ellen White conta a história de um homem que tinha se perdido lá nos Estados Unidos na neve. Ele se perdeu e ele estava andando, ele sabia que não tinha solução para ele. E aí, de repente, ele encontrou com outra pessoa, já em situação pior que ele. Deitada no chão, estava ali, ia congelar e morrer. Aí ele pegou, esqueceu da miserabilidade dele, colocou esse senhor no ombro e começou a andar, tentando ajudar esse homem. Quando ele esqueceu de si próprio, de repente ele se viu colocando o homem em um lugar seguro. Quando ele colocou o homem em um lugar seguro, ele percebeu que ele estava salvo também. Então é quando nós esquecemos o eu, que a gente não vai pegar nenhuma ofensa como pessoal. Né? Opera a nossa salvação. Eu lembro que, e isso para eu falar isso para vocês, é só pela graça, porque eu advogava a causa própria, tempo inteiro. Vocês terem ideia, eu processei um hospital que eu trabalhava 2 vezes, trabalhando no hospital. Eu falava para minha esposa, se eu não sair do Brasil, se eu não for para os Estados Unidos morar lá, eu vou fazer direito. Que eu vou processar todo mundo. Que, sabe? Eu era assim, sabe? Clamava os meus direitos. Mas Deus... Eu lembro uma situação na minha vida que demonstrou que eu tinha mudado. Quando bateram no meu carro, e eu olhei para o prejuízo do carro, a mulher estava ligando para o seguro para falar que ela tinha batido, e não tinha sido ela. Ela ia mentir para o seguro cobrir o meu carro. Aí eu olhei para ela, olhei para o meu coração, deixei isso para lá e falei, eu acho que você não deveria mentir para o seguro, não foi você que bateu. Aí ela, sem graça, colocou o telefone para baixo. Ela falou, quem sabe ele pode te pagar. Depois eu saí dali com dinheiro. Depois de alguns minutos eu estava saindo com dinheiro na mão de arrumar o carro. Entendeu? Quando eu recuei e parei de advogar causa própria, quem eu encontrei advogando a minha causa? Jesus. Suas mágoas, seus ressentimentos, sabe? Aquilo que tem causado grande tristeza no seu coração. Deixa isso. Jesus pode advogar isso para você. Mas você tem que decidir entregar. Você tem que... E essa entrega, ela requer o quê? Humildade e mansidão.
Você vai ter que ser humilde o suficiente para saber. Você não é suficiente para resolver o seu problema. Foi a cruz do Calvário, é Deus. Né? Por nós mesmos, as nossas decisões é para a perdição. Nós somos escravos. É a graça que nos resgata. Aí, só para continuar, para a gente cumprir, ter lido esse capítulo hoje, no verso 5 fala aqui, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. A gente vive num mundo que nós estamos sendo o tempo inteiro, né, assediado para suspeitar mal, para cobiçar, para se comparar um com os outros. Né? Pensamentos maus são estimulados na nossa mente o tempo inteiro. Né? E tudo sofre. Não folga com a injustiça, verso 6, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão. Serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior dele é o quê? É o amor. E o maior de todos os dons, ele foi revelado plenamente, não para os anjos, mas para nós. Vocês pensam no que isso significa? Esse conflito sobre o amor de Deus está lá no universo. Está lá nos mundos não caídos. E aonde essa luz brilhou com todo o seu fulgor? Aqui, para nós, pobres pecadores. Então, é grande o abismo que nós entramos. Só que a luz que veio aqui é muito maior. Né? Que Deus nos abençoe. Que a gente não despreze essa luz. Que a gente não fique acariciando um eu. Deixar ele ser ofendido. Porque Jesus carregou isso na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Vou convidar aqueles que puderem para se ajoelhar. Nosso maravilhoso Pai, graças te damos pela oportunidade que nos dá de conhecer a respeito do nosso maravilhoso Salvador. E não só conhecer, ó Pai, mas poder sentir essa verdade revelada através das experiências da nossa vida. Ó bondoso Pai, muito obrigado pela paz que só a cruz do Calvário pode nos dar. Ó bondoso Pai, mas o inimigo tem colocado escuridão nos nossos caminhos, na nossa mente, e muitas vezes não conseguimos enxergar a grandiosidade desse sacrifício feito por nós. Imploramos, ó Pai, que onde abundou o pecado, possa superabundar a graça, e que essa graça excelsa, maravilhosa, possa ser a tônica forte na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso viver. É o que te imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.